Você já leu O Caçador de Pipas? O livro O Caçador de Pipas, ele é um fenômeno desde o seu lançamento em 2003. É um romance com alguns aspectos autobiográficos que conta a história de dois amigos, Amir e Hassan. No início do livro, nós somos apresentados ao Amir já adulto, em Nova York, recebendo a ligação de um conhecido seu que ele não ouvia há muito tempo. E nessa ligação, esse seu conhecido diz que ele vai ter a oportunidade de ser bom de novo. Já a partir do segundo capítulo, nós somos apresentados ao Amir criança. E o Amir adulto, já logo a partir do início do livro, já deixa bem claro uma incógnita de que a partir do inverno de 1975, a vida dele mudou. Basicamente, ele tinha uma vida antes daquele inverno daquele acontecimento e depois daquele acontecimento, que foi o acontecimento que fez ele ficar mal, digamos assim. No início, é narrado a vida do Amir como criança, onde nós podemos ver que ele e o Hassan sempre tiveram um bom relacionamento, sempre foram muito próximos, sempre brincavam juntos, sempre se divertiam juntos. E naquela época, na década de 70, quando eles eram crianças, os Hazaras, que é um tipo de povo que o Hassan fazia parte, eram muito inferiorizados, eram muito discriminados. É tanto que o Hassan, na verdade, é filho do empregado do pai do Amir. O Hassan é um empregado do baba do Amir e dele próprio. Mas mesmo ele sendo empregado do Amir, eles sempre estiveram muito juntos e cresceram juntos. Só que, mesmo o Amir parecendo ser totalmente uma boa pessoa com relação a isso, mesmo ele sendo Hazara, ele trata o Hassan bem, só que nós podemos perceber pequenos detalhes onde ele é meio que cruel, onde ele se aproveita do fato do Hassan não ter sido educado, não ter tido uma boa educação, dele ser analfabeto e fica meio que zoando com a cara dele, chamando ele de burro. Só que pela inocência do Hassan, pelo bom coração dele, ele nunca olhou isso de forma ruim, ele nunca ficou irritado com isso. E o Amir, ele sempre foi uma criança muito insegura, sempre foi uma criança que nunca achou que seria possível conseguir o amor do pai dele, porque ele sempre achou que o pai dele não o amava. E é tanto que em alguns momentos do livro, ele conta que parecia que o pai dele amava mais o Hassan do que a ele, porque ele não gostava de futebol, ele não gostava dessas coisas mais másculas, vamos dizer assim. Ele preferia mais ficar dentro do quarto, lendo os livros da sua falecida mãe, que faleceu logo no nascimento dele. Isso foi um dos fatores que também fez ele acreditar que o seu pai não amava, o fato da mãe dele ter morrido no nascimento dele. E é tanto que ele e o Hassan foram amamentados pela mesma ama. E é tanto que no livro eles até falam sobre isso, de que foram amamentados pela mesma ama, são meio que irmãos, sempre tem uma ligação muito forte entre eles. O Amir, buscando a aprovação do seu pai, buscando o amor do seu pai, acha uma solução para conseguir isso através de um campeonato de pipas que tem entre os meninos que são crianças, que basicamente eles ficam o dia todo soltando pipas e tentando cortar as pipas umas dos outros, porque a última pipa que conseguir ficar no céu é a vencedora. Mesmo o Amir estando meio inseguro, mas com o apoio do Hassan, ele acaba participando desse campeonato e consegue vencer esse campeonato. Só que o grande prêmio desse campeonato, o grande prêmio pro Amir, a grande coisa que vai fazer ele conseguir o amor do pai dele é a pipa azul que ele conseguiu derrubar. Porque a última pipa que o último jogador consegue derrubar é o grande troféu. Ele pede pro Hassan ir atrás dessa pipa, porque o Hassan sempre foi um grande caçador de pipas, porque ele nem precisava olhar para o céu para saber onde uma pipa iria parar. Depois de perceber que o Hassan estava demorando muito de voltar, o Amir foi atrás dele para ver o que tinha acontecido. E foi nesse momento que
um acontecimento horrível, um acontecimento terrível, odioso aconteceu. O Amir teve a chance de defender o Hassan, teve a chance de retribuir tudo que o Hassan já fez por ele, de todos os valentões que o Hassan já defendeu ele, mesmo correndo risco de apanhar muito, mesmo correndo risco de ser espancado, porque naquela época ele era considerado um ser inferior. E mesmo assim o Amir não fez nada, o Amir simplesmente deu as costas e saiu andando como se nada tivesse acontecido. E depois que ele encontrou o Hassan de novo, ele pegou a grande pipa, o tão grande prêmio dele, e levou para casa e finalmente conquistou o amor do pai dele. Depois disso, o relacionamento do Hassan e do Amir meio que vai esfriando, mas não por conta totalmente do Hassan, porque o Hassan tenta novamente reatar com essa amizade dele, só que o Amir não quer mais. E por conta disso, ele chega até planejar todo um esquema para o Hassan ser acusado de roubo, para ele conseguir fazer com que o Hassan saia da casa dele, que ele não trabalhe mais ali com o pai dele, que inclusive o pai do Hassan se chama Ali. E ele é até manco, de uma perna, se eu não me engano é até da perna direita. O baba do Amir, que é o pai dele, mesmo depois de ter escutado a confissão do Hassan, o Hassan não tinha feito nada, mas mesmo nesse momento, que mesmo ele não tendo feito nada, ele resolveu proteger o Amir, resolveu proteger o seu amigo daquela culpa, e ele assumiu a culpa de ter roubado. E mesmo o baba do Amir tendo perdoado o Hassan, o Ali e o filho dele, que é o Hassan, decide sair da casa deles, porque ele já sabia de tudo que tinha acontecido com o filho dele, já tinha ligado também que tinha sido uma armação do Amir para conseguir fazer com que eles sejam despedidos dali, e ele não queria mais ver o filho dele naquela situação, perto daquele menino que fez tanto mal para ele, e queria dar ao seu filho uma vida mais confortável, vamos dizer assim. É tanto que no livro, o Ali ele é retratado como um homem que não tem expressão, mas que os olhos dele são a janela da alma. Ou seja, só de você olhar para os olhos dele, você sabe o que ele está sentindo. E quando a Ami olha para o Ali, naquele momento que ele percebe tudo, ele só vê os olhos deles frios, tempestuosos, vamos dizer assim. E ele percebe que aquele homem foi a única pessoa que conseguiu ver o verdadeiro eu dele, ou seja, a pessoa má que ele é. Depois disso, a vida dele mudou totalmente, e naquela época não estava tendo ainda a guerra, porque nós conhecemos hoje Afeganistão, Paquistão, Iraque, sempre está tendo guerras ali. E foi somente aos 18 anos do Amir que os soviéticos entraram na cidade natal dele, que era chamada Cabul, e que a partir dali começaram os tiros, começaram a soltar mísseis, começaram a ter vários mortos. Amir e o baba dele, preocupados com sua própria segurança, decidiram fugir de Cabul. Conseguiram fugir através de um caminhão onde eles estavam escondidos, e depois de muitos perrengues, depois de muitas dificuldades, eles conseguiram ir para os Estados Unidos. Voltando para o presente atual, onde o Amir tinha recebido aquela ligação daquele seu conhecido de muito tempo, mesmo não querendo voltar para aquela sua região, onde tinha a sua cidade natal, mesmo sendo um homem de 39 anos, ele ainda continuava sendo um homem egoísta, ainda continuava sendo um homem mau na visão dele mesmo. E mesmo tendo todo esse egoísmo, ele acaba indo porque ele queria saber mais sobre o que tinha acontecido com Hassan. E é nessa viagem que ele descobre que algo aconteceu com o Hassan e com a esposa dele. Ele descobre que o Hassan tinha se casado e que eles tiveram um filho. E que o filho do Hassan, que até se chamava Sorab, que era em homenagem ao guerreiro favorito do livro que o Amir lia para o Hassan, que o Hassan pegou esse costume e começou a ler esse livro para o filho dele também, estava passando por perigos, estava em perigo e precisava ser resgatado, porque na cidade natal dele, o Talibã já estava muito presente, ou seja, já estava matando muitas pessoas. Depois de muitas dificuldades, eu não vou falar muito spoiler sobre isso, porque essa cena também
Essa cena toda, na verdade, não é uma cena, são vários capítulos, várias páginas narrando a volta dele para sua cidade de Natal, até ele conseguir resgatar esse menino. É de grande construção pessoal para ele mesmo. Então não vou falar muito sobre isso, porque esse livro é um livro muito importante para você ler, porque que vai mexer com você, vai mexer com os seus sentimentos, vai mudar também a sua percepção de vida. E depois dele finalmente ter conseguido levar um menino para os Estados Unidos com ele, esse menino está muito abalado por conta de algumas coisas que aconteceram com ele, que eu não vou falar, porque senão seria um grande spoiler. E ele não consegue mais ver a vida do mesmo jeito, ele não tem mais alegria, ele não consegue mais viver, estava apenas existindo. Como última tentativa de fazer alguma coisa para ajudar esse menino, o Amir resolve levar ele para um campeonato de pipas. E conta para ele que o pai dele foi um grande caçador de pipas. E é dessa forma que o livro termina. Termina do mesmo jeito que começou o grande acontecimento que mudou a vida dele para sempre. Que foi num campeonato de pipas e foi desse jeito que o livro acabou. Eu não li o livro ainda, mas pelo que você falou, eu pude perceber que a minha visão que eu tinha do que seria a história não chega nem aos pés. Porque pra mim seria uma história, um romance entre dois amigos, mas ao que parece vai muito além disso. O livro vai trazer assuntos muito importantes que são infelizmente muito pouco pautados e acaba, devido a isso, causando buracos na sociedade, porque acaba se tornando temas em que, apesar da importância, não são discutidos, trabalhados e acaba deixando a desejar, infelizmente. Mas uma coisa também que me chamou a atenção foi o fato de mostrar a construção pessoal do personagem, uma coisa que parece muito interessante. Agora, do ponto negativo, pelo que você disse, parece que o livro deixa a desejar em pontos como para mostrar como lá as pessoas que são vistas como inferiores são tratadas e acabam sendo mortas, né? Infelizmente, é uma realidade. Também queria que mostrasse também um pouco mais de como é a guerra lá, como é a situação, sabe? Trouxesse mais da realidade. Mas, apesar de tudo, o livro parece ser muito bom. E ou escutar você falar sobre ele aumentou meu interesse. Eu espero que as pessoas que estejam vendo isso tenham aproveitado para ter uma noção se pretende ou não meu livro. Da minha parte, eu vou ler com certeza e eu espero que seja 5 estrelas.